de reunião. Eu queria, antes de irmos para a palavra desta manhã, gostaria de relembrar um pouco o nosso caminho, para que a gente vá se colocando dentro, reconhecendo o caminho, o contexto no qual nós estamos inseridos. Nós começamos o primeiro dia com uma introdução geral, né, sobre o espírito do governo, o espírito da liderança, Shalom. Vimos também todas as mudanças prolongadas já pela Santa Sé dos nossos estatutos, no capítulo 6, né? No capítulo 6 dos nossos estatutos, mudanças aprovadas em Assembleia Geral e prolongadas pela Santa Sé. No dia seguinte, nós aprofundamos um pouco mais, né? Aprofundamos um pouco mais a missão e a identidade do responsável regional, do econômico regional, do secretário regional e do conselho regional. Falamos também um pouco sobre os processos de transição, que é algo que a gente precisa realmente ter sempre mais atenção e viver isso, procurar viver isso de forma orgânica e estruturada dentro da comunidade. E hoje nós vamos ter basicamente dois momentos principais de formação e informação também. Primeiro, diz respeito aos processos, seja a parte um pouco mais técnica sobre processos, a importância, como fazer uma parte da ciência de gestão de processos, e também vamos falar um pouco sobre como nós lidaremos com os processos nesse tempo, né? Nós, como governo geral, nesses últimos anos, tivemos a oportunidade de desenhar praticamente todos os processos que a gente vive aqui. E agora, com a existência da instância regional, nós estamos redesenhando tudo isso, levando em consideração os regionais. E aí a gente vai dizer, assim, vai falar um pouco mais sobre a colaboração que nós vamos ter em tudo isso. Alguns irmãos, né, os responsáveis regionais, eu acredito que já estão minimamente informados sobre isso. A gente teve aquele encontro em dezembro, né? Mas os demais irmãos vão precisar ficar por dentro disso agora. E na parte da tarde, o nosso irmão Eric vai nos falar sobre os diversos níveis, né, de gestão e liderança, né? Tem um período muito importante, pelo menos tem sido importante aqui no governo geral, já há algum tempo, né, que é o Pipeline de Liderança. E a partir um pouco desse livro, ele vai falar um pouco para a gente sobre a forma como a gente deve lidar com as diversos níveis de responsabilidade com os quais nós estamos envolvidos. Ok? Eu queria convidar aqui a Rebeca a vir para cá. A Rebeca trabalha na Secretaria de Planejamento e Gestão aqui da Diaconia, coordenada pela Pâmela, que também está aqui presente. E ela teve a oportunidade nesse ano de fazer um aprofundamento, né, sobre a gestão de processos, participou de um curso, né, vai estar nos ajudando no início dessa manhã, aliás, no final dessa manhã, estamos aqui no Brasil, transmitindo para a gente o conhecimento. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos orando no Espírito, receber pela Rebeca, pedir a Deus que a inspire, que unja as suas faculdades, a sua inteligência, a sua imaginação, a sua memória, a sua vontade, para que ela possa, conduzida pelo Espírito Santo, ser um canal eficaz do seu amor, da sua misericórdia e da sua saúde. Vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Bom dia, irmãos. Padre Saulo, engraçado, hein? Já passaram por aqui o Moisés, Padre Saulo, Kleber, Padre Adalto. Aí hoje de manhã ele, e aí, Rebeca, você tá nervosa? Eu, não tô. Agora é que eu sentei e fiquei, né? Mas me apresentando, ele já foi falando, meu nome é Rebeca, eu moro aqui na Diaconia, sigo na Secretaria de Planejamento e Gestão, juntamente com a Pâmela. Sou coordenada pela Pâmela e nós somos coordenadas pelo Padre Saulo com assistência geral. E hoje nós estamos aqui para fazer uma partilha, uma conversa sobre a gestão de processos. A Nayara vai colocar um slide para a gente ir acompanhando. Mas eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse tema de gestão de processos, com certeza. Porque os processos são uma ferramenta de gestão. Então, da mesma forma que a gente tem o planejamento estratégico, os indicadores, as reuniões, tudo isso faz parte, são instrumentos, são ferramentas de gestão. E os processos, eles vêm também, se apresentam também como uma ferramenta que nos auxiliam, né, no desenvolvimento da nossa administração, na condução de pessoas, na condução dos nossos trabalhos. Especialmente nesse tempo da regionalização, nós vamos precisar muito dessa ferramenta de gestão que são os processos. Quando o Moisés foi falando sobre a mentalidade da regionalização, eu fui assim, meu Deus, como a ferramenta vai ser importante no desenvolvimento dessa unidade, dessa comunhão que ele foi colocando para nós, né? E aí, no primeiro slide, a gente começa fazendo uma contextualização geral, né? Afinal de contas, o que é um processo, né? Para quem nunca ouviu falar sobre esse tema, que a gente já conversou bastante com as secretárias, com os coordenadores dos setores, a gente foi fazendo esse trabalho de descobrir o que é essa ferramenta. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que um processo são um conjunto de atividades interligadas que sempre terão uma estrutura de início, meio e fim. E aí, quando a gente pega um conceito mais detalhado do que é um processo, a gente encontra essa estrutura de uma entrada, um conjunto de atividades e uma saída. E a gente tem aqui um exemplo de um processo muito simples de emissão de boleto, por exemplo. Qual que vai ser a primeira etapa desse processo, né? Que é a minha entrada, que a gente chama de input. É a solicitação de um pagamento feito pelo cliente. E aí o processo todo roda, né, por meio dessas atividades estruturadas, e no final eu tenho uma saída, eu tenho uma entrega. Todo o processo tem essa estrutura de início, meio e fim, mas ele também tem um valor gerado, que é o resultado final, que é o benefício que aquele processo, que esse conjunto de atividades vai me dar. Eu gosto muito de um exemplo muito simples, eu sempre trazia para os treinamentos de gestão de processos, que é do processo do chocolate, né? Pode passar, eu imitei o Padre Saulo, gente, eu fui lá no chat GPT e pedi uma imagem, não ficou muito legal também, mas eu gosto desse exemplo de um processo do chocolate. Então, entra o cacau na fábrica, é a entrada, né? O início do processo como cacau, passa por todas as etapas e no final a gente tem o chocolate, né? E a gente tem um valor gerado, tanto para o cliente que vai experimentar, vai ter aquela sensação boa, né, de degustar o chocolate, quanto também financeiramente para a empresa. Então, todas as partes envolvidas acabam também usufruindo de um valor gerado a partir dos processos. Outro exemplo legal também é na própria evangelização, né? Pode voltar um pouquinho, não. É na própria evangelização, os processos de evangelização, por exemplo, a gente tem a primeira etapa, digamos assim, o input é a entrada daquele jovem no grupo de oração. Ele vai viver todas as etapas, todas as atividades, vai trilhar o caminho da paz, vai ser formado, acompanhado, pastoreado, e talvez a saída, né, a última etapa ali daquele processo é ele se tornar um pastor. E qual que é o valor gerado diante disso? A nossa evangelização. Então, nos nossos apostolados, na nossa missão como um todo, nós estamos rodeados de processos, né? Somos rodeados desse conjunto de atividades estruturadas que geram valor, mas geram valor muito mais, como é que eu posso dizer? Um valor muito mais
grande, né? Porque é um valor de evangelização, é um valor para a igreja, é um valor para a humanidade. Então, por isso os nossos processos eles precisam ser muito bem observados, muito bem analisados, melhorados continuamente, porque não são qualquer processo, não é um qualquer valor que nós vamos entregar, né? Outro ponto também que eu achei interessante, quando Moisés ia falando sobre esse sentir comum, pensar comum, agir comum, e nós precisamos também aprender a fazer comum, né? E os processos também nos ajudarão, nos beneficiarão nesse fazer comum. Como o Carisma Shalom faz essa atividade? Como é que é a expressão do Carisma Shalom dentro desse processo? Então, fazer comum, não é cada um fazer do seu jeito, que ele falou muito sobre essa dimensão da comunhão e da unidade. Então, os processos, por mais que sejam uma ferramenta administrativa, têm as suas técnicas, mas também vai gerar um valor de unidade de comunhão para nós. Ok? Estou vendo um pouco, estou vendo ali a Clara. Tranquilo, gente, até aqui. Vão reagindo aí, podem também me fazendo perguntas que a gente vai dialogando. Ok? Um outro ponto dos processos que sempre é sempre levantado, né, nos nossos diálogos, é qual que é a diferença de um processo para um projeto. Então, os projetos, da mesma forma que os processos, eles também possuem essa estrutura de início, meio e fim, né? Tem as entradas, as transformações, as tarefas e as saídas, as entregas. Porém, os projetos, eles são temporários e únicos. O processo, ele acontece como um ciclo, né? A gente dá o start no processo, roda todas as etapas, ele finaliza e depois ele vai rodar novamente. Já o projeto, ele acontece uma única vez e depois nós vamos ter um outro projeto. Um exemplo, a gente tem um processo de pastoreio da comunidade de aliança. Vamos seguir todas as etapas desse pastoreio. Vai passar pelo conselho local, vai passar pelo formador comunitário, vai rodar o processo. Num outro período, a gente vai pegar esse mesmo processo e vai rodar ele novamente. Já um projeto, ele é único. Então, um Aleluia, por exemplo, ele se enquadra mais com uma característica de projeto, porque nós vamos ter ali um tempo delimitado, nós vamos ter prazos, nós vamos ter datas específicas, e por mais que o Aleluia ele pareça igual na sua estrutura, mas cada Aleluia é único, cada Aleluia a gente vai ter bandas diferentes, a gente vai ter um investimento financeiro diferente. Então, a gente starta um projeto de Aleluia, e aí a gente segue todas as etapas desse projeto e finaliza o projeto, fazendo análise, verificando todos os resultados que a gente teve com aquele projeto. Deu para entender, gente, a diferença? Então, o processo, ele é contínuo, ele é como um ciclo que vai se repetir, e o projeto, ele é único. Rebeca, se as etapas do meu projeto forem iguais, não tem problema, mas, com certeza, alguma coisa vai ser alterada, nem que seja o investimento financeiro que eu vou ter naquele projeto, e assim por diante. Pois bem, quando nós decidimos adotar um modelo de gestão baseado em processos, podem surgir também alguns desafios e algumas soluções diante desses desafios, né? O primeiro desafio que pode surgir é nós não conseguimos identificar inicialmente todos os processos que a gente precisa mapear ou padronizar. O que também pode ser a nossa realidade, né? Porque nós temos muitos processos, nós somos muito diversificados, né? No nosso contexto mundial, cultural, enfim. E aí a gente pode inicialmente ter esse problema, né? Esse desafio, com a pouca padronização, por onde começar. Qual seria uma solução? É recomendado que nós comecemos sempre pelos processos críticos e a gente ir avançando gradativamente. No nosso caso, o trabalho que nós vamos desenvolver, nós vamos começar com os nossos processos mais integrados, os processos que tocam mais a dimensão da regionalização, que vão envolver as assistências, os escritórios, o governo geral. Então, nós vamos começar com esses processos críticos, mas eu colocaria para a nossa realidade os mais integrados, aqueles processos que vão ter um impacto maior na dinâmica da regionalização. Um outro desafio que a gente pode encontrar os envolvidos podem apresentar resistência às mudanças.
Então, gente, toda mudança gera resistência. Tem um exemplo que até se a gente mudar a tomada, se tem uma tomada que fica ali no chão, você precisa se abaixar para ligar essa tomada. Faça esse teste. Se a gente colocar essa tomada no local acessível, vai ter alguém que vai dizer: poxa, por que mudaram essa tomada? Era tão mais fácil para me ligar com o pé. Então, toda mudança, ela gera uma insegurança, toda mudança, ela gera uma instabilidade, né, por meio do desconhecido. Por isso que é muito importante que toda a equipe esteja envolvida nos processos de mudança. Nós estamos vivendo um marco, né, na comunidade com a regionalização. Então, com certeza, né, o Padre Saulo, a comissão, já tem toda uma perspectiva de envolver toda a comunidade nesse processo de mudança. E ninguém pode ficar de fora no entendimento do que está acontecendo. E quando nós envolvemos as pessoas nos processos de mudança, as pessoas aderem mais àquela proposta, porque elas se sentem parte. Então, quando elas participam do processo de mudança, elas também vão se comprometendo em sustentar aquela mudança, em aderir àquela mudança, porque elas fizeram parte da construção, não foi algo imposto, não foi algo pronto, né? Então, é importante também, nessa questão dos processos, a gente envolver as pessoas envolvidas na construção dos processos, né? E destacando sempre quais são os benefícios que a gente vai ter com isso, quais coletivos individuais para a comunidade, para que faça sentido, não é simplesmente, gente, agora vamos fazer processos. E é dessa forma, não é isso, mas envolver todo mundo no processo de construção. Um outro desafio que a gente pode ter é que os envolvidos, sem treinamento adequado, podem executar mal o novo processo, né? Então, quando a gente cria o processo, que já é um pouco também fazendo um gancho do item anterior, quando nós criamos os processos nesse formato de colegialidade, que também o nosso fundador falou bastante, esse estilo de colegialidade, esse processo construído junto, ouvindo os irmãos, a gente consegue comunicar melhor. Então, o processo ele não é para ser feito por uma pessoa dentro da sala, do escritório, e depois ele apresentar aquele processo pronto e todo mundo ter que seguir aquele padrão. Não. O processo, ele é um tipo de comunicação. Então, a gente precisa envolver todo mundo no processo e tornar esse processo também claro. Por isso que a solução para esse desafio é investir em treinamentos e capacitações e criar manuais claros. Um exemplo que a gente tem aqui, quando a gente começou esse trabalho aqui na Diaconia dos Processos, a gente pediu que trouxessem todos os processos já escritos. E tinha muita coisa escrita já, graças a Deus, tinha muitos desenhos. Mas os desenhos, cada um seguiu o seu estilo. Então, a gente tinha um desenho que tinha uma caixinha vermelha lá, porque era sinalizando uma urgência. Uma pessoa colocava uma estrela, símbolos assim, que não tinha muita coerência, cores, né? Para a pessoa fazia todo sentido. Não, Rebeca, a gente colocou isso, eu coloquei isso aqui para destacar, eu coloquei, e a gente sempre fazia aquele questionamento. Mas você acha que se uma pessoa que não conhece a sua atividade, não conhece a sua tarefa, pegar esse documento, ela vai entender? Aí a pessoa, não, eu acho que eu preciso deixar mais claro, eu acho que eu preciso deixar... E aí, por isso, a gente também foi tentando padronizar o nosso tipo de desenho, as cores, os símbolos já são padronizados, né? Para que a nossa comunicação ela aconteça e para que os envolvidos eles não executem mal os novos processos por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Por isso é necessário treinamento, capacitação e documentos claros, documentos objetivos que façam sentido para aquela pessoa que vai ter acesso. Então, processo é comunicação. Então, a gente tem sempre que pensar na outra ponta. O que eu estou desenvolvendo aqui? Uma pessoa que não sabe nada do que eu faço, ela vai conseguir compreender essa linguagem? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão. E o último desafio, assim, dos principais que a gente observa, é que após a gente implementar o processo, é comum negligenciar o acompanhamento desse processo. Então, o processo ele é vivo, assim como o planejamento estratégico, ele não pode ser engavetado. A gente está vai fazer toda uma campanha, entre aspas, né, todo um esforço
para atualizar, para criar os novos processos. E depois, o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos engavetar? De jeito nenhum. O processo ele precisa fazer parte da nossa rotina, ele precisa estar vivo ali. Nem que eu imprima e coloque, né? Que tem um exemplo dos hospitais, quando a gente chega lá, tem aquele fluxograma, aí você olha e já sabe que para cá precisa falar com o recepcionista, vai. Os processos estão ali expostos, então a Pamela ela adora. Toda vez que ela vai no hospital, ela beca, tinha todos os processos colados lá na parede. Tinha uma época que ela queria imprimir e colocar na nossa sala. Eu, como a nossa sala é muito pequena, só nessa parede, só os principais. Eu convenci ela a gente não colocar. Mas se é necessário colocar na mesa, né? O processo ali, o processo ali para que seja visualizado pela equipe num quadro de gestão, maravilha, perfeito, porque ele precisa estar sendo visto, ele precisa estar sendo acompanhado e revisado periodicamente. Até agora, ok, gente, os desafios e as soluções, quando a gente decide implementar a gestão de processo na nossa rotina. Ok, e quais são os benefícios da gestão de processos, né? Vocês estão percebendo que eu estou tentando convencer vocês sobre a importância da gestão de processos, né? Quais são as vantagens, quais são os benefícios? Primeiramente, a gestão da informação. Esse tema ele é muito importante, né? A importância da nossa documentação, do arquivamento, de nós termos as informações acessíveis. A nossa vida missionária, ela requer uma boa gestão de informações, porque o missionário é transferido, o missionário está ali na missão com todo o gás, ele descobre um caminho maravilhoso para desenvolver aquele processo, e aí, de repente, ele é transferido. E chega um novo missionário e precisa tratar, né? Precisa traçar toda a rota novamente, precisa redescobrir todo o caminho. E aí, às vezes, o missionário se reencontra, eu tive uma ideia maravilhosa, eu fiz isso. Não, mas eu já fazia desse jeito. Sério, eu tive que fazer todo o retrabalho, né? Que é o segundo item, quando a gente implanta, né, a gestão de processos. A gente reduz muito os nossos retrabalhos, que a gente consegue visualizar como as atividades acontecem, a gente minimiza eles, a gente minimiza a situação em que muitas vezes 2, 3 pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo as mesmas etapas, só que em processos diferentes. E, de repente, esses processos se cruzam e tem um desgaste ali, porque as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então, tudo isso é retrabalho, tudo isso é desperdício de tempo, que poderiam ser investidos em outras coisas, né? Uma outra vantagem é a identificação de problemas e gargalos. Quando a gente começa a visualizar o nosso processo, como ele acontece de forma clara, de forma transparente, os problemas também vão aparecer, e são ótimos que eles apareçam, porque a gente começa a tratar também. Então, gente, nessa etapa que vocês já perceberam que a gente passa muito tempo nessa etapa do processo, ele é o nosso gargalo. Como é que a gente pode tratar isso? Então, o processo também nos auxilia nessa dimensão. A clareza nos papéis e nas responsabilidades. Processos bem definidos, eles eliminam as dúvidas de quem faz o quê. Então, a gente evita desgastes, cada um sabe o seu lugar, cada um sabe a sua responsabilidade. O processo de comunicação, ele flui muito mais rápido, porque nós temos acesso às pessoas certas, no tratamento dos problemas do dia a dia. Outro benefício é a otimização de recursos e a redução de desperdício. Quando a gente faz o mapeamento dos processos, a gente consegue também melhorar continuamente, então a gente visualiza as oportunidades de etapas que não trazem nenhum benefício, a gente pode tirar essa etapa do processo, ou até mesmo implantar ali uma automatização. Por que esses relatórios a gente faz manualmente? Por que a gente, toda semana, a gente precisa gastar um dia todo fazendo essa etapa? Será que a gente não conseguiria automatizar isso aqui? A gente não conseguiria colocar ali um robozinho, para um chat para ir respondendo as dúvidas? Quando a gente só consegue fazer essas reflexões de melhoria quando a gente tem os processos claros, os processos bem mapeados.
E, por fim, uma grande vantagem, um grande benefício são as decisões baseadas em dados. Então, quando a gente conhece as nossas atividades, os processos, a gente identifica os gargalos, identifica os pontos de melhoria, a gente vai tomar decisões baseadas em dados, né? Baseados em informações seguras. Ah, porque eu acho que seria bom. Não, o meu processo ele está me sinalizando que a gente precisa fazer essa alteração. Então, as nossas decisões elas se tornam mais eficazes, né? Tranquilo, irmãos, até agora? Estou conseguindo convencer vocês? Estou brincando, acho que todo mundo já gosta, né, da gestão de processos. Pronto. Tendo falado sobre essa importância na gestão de processos, como é que nós podemos implementar? Quando nós falamos de processo, automaticamente vem na nossa cabeça os desenhos, né? O fluxograma, os símbolos, tudo aquilo. Mas o fluxograma ele é apenas 1% de uma metodologia de gestão de processo. Vocês acreditam? Eu também fiquei impressionada com isso, porque para mim, mapeamento de processo era desenhar, 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 até a gente ter tudo desenhado, até cansar, né, Kleber? Mas não, da mesma forma que existe uma metodologia para planejamento estratégico, que a gente usa o PDCA e a gente vai seguindo ali todas as etapas de planejar, executar, analisar. Também existe uma metodologia para gestão de processos, que é o BPM. Aí o Padre Saulo vai dizer o nome em inglês aí do BPM. Eu diria ao Padre Cristiano, porque eu estou um pouquinho... Padre Business Cristiano. Process Management. Pronto. Como é? Não, tá falando sério, né? O Padre Saulo aí é um professor. Tá rouco. Hoje não vai dar não, viu, Padre, para dar aula, porque eu vou ter um compromisso à noite, viu? Olha Tem que aí. cancelar a nossa aula de conversação. Puxa. Legal. É o Business Pronto, Process Management. Obrigada, Padre. Pois é, a gente não tem esse inglês aí bonito dos padres, mas em português, né, traduzindo significa gerenciamento de processos de negócio. Então, é a metodologia, é como um ciclo que a gente pode utilizar como um guia, como um passo a passo para que a gente possa implementar bem esse caminho de processos, implementar bem os novos processos, ou atualizar bem os processos que já existem, né? Então, tudo começa com o planejamento em cada etapa. E por que a gente não começa logo fazendo desenho? Por que a gente não começa logo fazendo o manual, já que a gente conhece as nossas atividades, a gente sabe como as coisas funcionam, né? O Padre Saulo comentou que eu tive a oportunidade de participar de um momento, né, de um curso, e eles são uma consultoria que vão até as empresas ajudar na dimensão dos processos. Então, eles ficam lá meio que infiltrados, assim, observando como as coisas acontecem. E eles trouxeram um exemplo muito interessante de uma empresa aqui em Fortaleza, que é o buffet, e eles tinham grandes problemas com relação aos processos. Estava tudo assim, eles tinham os processos mapeados, já desenhados, mas eles tinham muito retrabalho. Então, por exemplo, começava o evento, eles eram um buffet, e faltava extensão, faltava panela, faltava tudo, né? Então, era um caos. E aí, diante desse problema, o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma função. Eles contrataram uma pessoa para ser o corre, o nome da função era o corre. Então, o cara, ele ficava com um carro, e quando faltava um material, ele... Quando faltava um material, esse cara pegava o carro no trânsito de Fortaleza, ia até a sede do buffet, pegava tudo e voltava para o local do evento para usar força bruta. E era um carro, gente, eles criaram essa função, chamada corre. Eles criaram, exatamente. Então, eu acho que o corre era o jargão que usava lá, mas eles de fato criaram essa função para tratar um problema de processo.
Então, a consultoria foi lá e não foi difícil para eles perceberem aonde é que estava ali a bagunça do processo em si, né? Então, eles fizeram todo um trabalho. O primeiro passo deles foi desenhar o processo atual. Então, eles desenharam todo o processo atual, chamaram toda a equipe e mostraram para eles, olha como é que o processo acontece hoje. Então, era uma teia de aranha, né? O processo todo bagunçado. E a própria equipe, né? Aquele formato de colegialidade, foi percebendo, nossa, e a gente tem todo esse esforço, a gente faz tudo isso e tudo. E a consultoria foi ali, primeiramente também foi entrevistando, foi observando, para depois chamar todo mundo novamente e dizer, pronto, agora a gente vai, nós vamos juntos aqui colocar a melhor proposta. Como é que seria o processo ideal diante desse... E aí foi surgindo as ideias, e aí eles fizeram um checklist que partia desde o comercial. Quando a pessoa ia fechar o evento, ela precisava dizer todos os itens tudo que o evento iria necessitar. Então, o comercial tinha que preencher ali todos os materiais específicos que o evento precisaria e passava para o outro setor que precisava bater esse checklist, todos os materiais estavam ali. Enfim, eu acredito que a pessoa do corre tenha sido remanejada, né? Mas a função deixou de existir e eles conseguiram estruturar todo o processo. Então, quando nós já partimos para o desenho, já partimos para o manual, já partimos com base na ideia que a gente acha que é o melhor, a gente pode correr o risco, porque a empresa, o Bifera, tinha tudo desenhado, né? Tinha tudo mapeado, mas não era o processo ideal. Então, quando a gente começa analisando, observando, ouvindo as pessoas, a gente vai tratar ali a doença, digamos assim. A gente não vai nos sintomas, no problema aparente, mas a gente consegue chegar à causa raiz e elaborar bem o processo. Pode passar, Nai. Então, dentro desse ciclo, digamos assim, do processo, a gente começa com o planejamento, que é onde a organização ela define como a gestão de processos vai ser alinhada aos seus objetivos. Então, nós estamos nessa etapa do planejamento. Então, nós ouvimos o Moisés falando sobre todo o objetivo da regionalização, sobre o espírito da comunidade, como o carisma deve se comportar. Então, a gente está nessa etapa de planejamento, focando nos nossos valores, focando em como a gente vai alinhar os nossos objetivos nesse processo. Depois, a gente vai para uma etapa de análise, né? Que a gente vai analisar, a assistência missionária já está fazendo isso, já está analisando os processos detalhadamente, já está identificando os problemas, né, os desperdícios, as oportunidades de melhoria. E nós também, nessa etapa de analisar, nós vamos criar os novos processos que vão ser necessários diante da regionalização. Depois, só na terceira etapa, nós vamos desenhar os nossos processos. E aqui, esse desenhar os processos engloba tanto os manuais quanto o fluxograma, quanto a automatização. Então, os processos deles são redesenhados. Depois, nós vamos para uma etapa de implementação. Não tem como tirar essa barrinha? Obrigada. Uma etapa de implementação, quando os processos eles vão começar a rodar. A gente vai colocar em prática os processos, integrar os processos da nossa rotina. Isso significa que eles não vão ser mais alterados de forma nenhuma. Esse processo, essa etapa da implementação, é super necessário que a gente ainda faça os ajustes necessários quando a gente perceber que o processo não está rodando bem. Depois a gente vai monitorar, então a gente vai continuar acompanhando, né, através dos indicadores, observando os processos, e por fim a gente vai refinar. Então, no nosso planejamento estratégico, no nosso PDCA, nesses momentos, é um momento crucial que a gente também pode, com base nos resultados, fazer os ajustes ali também nos processos. Sobre esse ciclo do BPM, que é a metodologia, o ciclo para a gestão de processos. Alguém tem alguma dúvida? Tá ok? Posso seguir? Ok, então a gente pode deixar também para o final, tá bom? Eu vou tomar um print. Ok? Então vamos lá.
Falando agora sobre as ferramentas de mapeamento de processos. A gente tem essa ferramenta que é o fluxograma, que são os diagramas de fluxo, que são representações visuais, que vão mostrar ali o passo a passo do processo. Então, são símbolos padronizados. Existem, assim, uma gama infinita de símbolos, mas quando a gente for desenvolver o trabalho aqui, nós especificamos que a gente ia usar somente 4 símbolos, não foi, Pamela? Nós íamos utilizar o símbolo de início, o símbolo da decisão, pode passar, né, que o outro explicando melhor. O símbolo da decisão, que é o losango. Esse retângulo são os símbolos das atividades, e esse círculozinho são os símbolos que representam o início e o fim do processo. Então, esses símbolos eles são padronizados, existem muitos símbolos, mas a gente chegou à conclusão de que quanto menos símbolos nós utilizamos, melhor para nós que estamos iniciando esse trabalho com os processos. Então, dentro dos fluxogramas, a gente tem os níveis também de complexidade. Então, os níveis mais simples, digamos assim, de complexidade, a gente chama de diagramas. Quando a gente vai acrescentando mais símbolos, a gente vai acrescentando outros elementos, a gente chama de modelagem. Então, quando a gente estuda sobre o processo, a gente escuta bastante esse conceito, né? Vou fazer a modelagem aqui desse processo, vamos modelar. O que isso significa? Que a gente vai desenhar os processos com uma gama de símbolos, de desenhos, né? Então, a gente tem até alguns sites, como o Visage, o Miro, que são sites gratuitos que a gente pode fazer os nossos desenhos. Aqui a gente utiliza um site chamado diagramas.net, também é um site gratuito e que facilitava a elaboração dos nossos desenhos. Depois, nesse site, a gente pode transformar para PDF, pode guardar o desenho, pode imprimir. Então, graças a Deus, a gente tem, assim, gratuitamente várias ferramentas que podem nos auxiliar no desenvolvimento dos nossos fluxogramas, né? Então, o objetivo principal do fluxograma é comunicar, né? Como eu falei que também é um dos objetivos do processo. O fluxograma, ele é uma comunicação visual do processo. Sempre que a gente quer entender melhor como o processo acontece, a melhor solução é a gente desenhar esse processo, porque a gente consegue ter uma visão geral de como que o processo percorre, né? Como os setores vão se conectar, como pessoas diferentes vão se conectar dentro desse processo. Então, ele favorece uma visualização de como o processo acontece. Tem um outro slide, que é só um exemplo de um processo. Aqui também tem um diagrama de fluxo, né? Esse diagrama ele foi feito no Visage. Aqui é um exemplo simples de receber notas fiscais do fornecedor e precisar verificar a sua validade antes de aprovar o pagamento. É um processo de aprovação de nota fiscal. Então, começa ali o start do processo com o recebimento da nota fiscal e as etapas vão seguindo. Então, dentro desse retângulo, que é sempre o símbolo da atividade, a gente sempre vai utilizar o verbo no infinitivo. Registrar, fazer, realizar, aprovar, sempre nesse tom de autoritário, digamos assim, né? Faça, realizar, aprovar, o verbo no infinitivo, certo? E sempre o símbolo da decisão, que é o losango, vai abrir as vertentes de onde o caminho, de onde o processo vai percorrer. Pode passar, né? Tem um processo, e rapidinho, que nós fizemos aqui no governo geral, que foi o processo da escrita, da elaboração de livros. É um processo das edições Shalom, só que ele é um processo super integrado. Então, ficou um processo bem grandão, um desenho, um fluxograma bem grande, mas é muito legal, porque a gente consegue observar como o processo acontece, por onde ele percorre. Pode diminuir um pouquinho o zoom, só para eles verem o tamanho. Depois a gente pode compartilhar com vocês,
Aí a gente tem a divisão dos locais, que a gente chama de raias, que é onde, aqui nesse canto, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Isso, Nayara está passando o mouse. É o local, o setor onde aquele processo está acontecendo. Depois, aí pode descer um pouquinho, Nayara. Aí nas raias a gente tem os setores diferentes. Então, todas essas etapas acontecem dentro desse setor e depois a gente vai seguindo todo o processo. Ficou um processo bem grandão, mas é bem interessante para a gente identificar também as partes envolvidas dos setores, onde está cada coisa. Pode participar. Me deu uma bagunçadinha. É o céu. Não, tá lá no final, não. Pode ir para a direita. Desce, diminui o zoom, né? Por favor, para a gente poder ver. Pode botar aí sim. É. Só, Era só conversa ali. Ao fim lá. São duas áreas, né? Primeiro, a primeira raia é o setor das edições, e embaixo todos os setores envolvidos. Então, passa pela assistência de formação, setor jurídico. Podia ser criado outra área, setor, Pode com todas as áreas do setor todos em uma área só. Né? Sim. Aí tem uma caixinha que a gente especifica qual que é o setor. Pode dar um zoom, por favor? Um zoom bem grandão agora? Por exemplo, ali, ainda dentro do âmbito das edições, a gente tem o e-commerce e o setor de compras. Então, as caixinhas também podem vir com essa legenda, né? Dentro do setor das edições, a gente já tem os subsetores, né? Enfim, só um exemplo de um desenho de processo e como ele auxilia a gente a identificar as etapas que envolvem cada setor, cada pessoa. Então, eles facilitam a nossa visualização. Ok? Uma outra ferramenta que nós temos também dentro do processo é a parte da nossa documentação. Ainda tem as vantagens, né? Eu estou querendo convencer mesmo. Qual que é a vantagem do fluxograma, gente? Proporciona clareza, simplifica os processos, né? Uma visão mais clara e direta, nos ajudam a localizar impactos, gargalos, torna os processos mais fáceis de entendimento para toda a equipe, para aquele desenho, aquela ilustração, e fornece também um ponto de partida para ajustes e otimizações, que nós já falamos bastante sobre esse ponto. Pronto, uma outra vertente que nós podemos utilizar como ferramenta são os próprios documentos, as próprias instruções de trabalho, manuais. Então, os documentos, eles são uma ferramenta mais detalhada do processo. Eles trazem passo a passo, trazem informações mais específicas, possuem também, assim como os desenhos, atualizações regulares. E dentro da questão do manual em si, da documentação, a gente pode ter os anexos que a gente pode acrescentar os fluxogramas, checklists, passo a passo. Então, o documento ele é uma informação mais detalhada, mais robusta sobre o processo. Geralmente, os documentos, os manuais, eles envolvem menos pessoas, né? São funções em que uma ou duas pessoas vão estar ali envolvidas, mas existem muitas etapas, existem muitos detalhes que precisam ser observados por essa pessoa. Então, a gente opta por fazer um manual, um documento mais detalhado. Então, geralmente, no manual, o público normalmente são membros internos da equipe, aquela informação mais detalhada de quem está ali na função. Ok?
E um estilo, né, que a gente pode adotar de manual é o procedimento operacional padrão, que chama de POP, né? Que são, como eu já comentei, né, são documentos que descrevem formas detalhadas de um processo. Qual é a principal característica? Eles são descritivos, com linguagem clara e detalhada, incluem informações sobre materiais, prazos, indicadores. E a vantagem é que permite documentar todos os detalhes, né? Então, nos nossos processos, a gente vai precisar fazer uma análise. O que é que convém mais diante desse processo, dessa tarefa, dessa atividade? A gente fazer um manual detalhado, com título, com objetivo, com responsáveis, com passo a passo, ou é um processo que eu tenho uma maior influência, uma maior interação com outros setores, com outras pessoas, e que eu preciso ter uma visualização mais clara para a minha equipe. Geralmente, né, provavelmente, na maioria dos processos, a gente vai precisar dos dois, né? A gente precisa fazer um manualzinho e anexar ali talvez um desenho para facilitar. Mas cada processo é um processo. Nós vamos analisar, nós vamos discutir para ver qual ferramenta se adequa melhor àquele processo. Pode passar. Aí aqui é um exemplo, porque o manual também ele tem toda uma estrutura de elaboração que a gente precisa observar. Também não é, cada um faz o seu manual do seu tipo, se não estiver comunicando, o processo não é eficaz. Pode passar. E uma outra vertente também na gestão de processos são os processos automatizados. Então, tendo vivido a etapa de fazer um manual ou até mesmo de desenhar o processo no papel, a gente já começa a ver as oportunidades de automatização. Como eu dei o exemplo do relatório. Será que precisa a gente fazer manualmente esse relatório? Será que eu preciso essas etapas aqui a gente não conseguiria, de certa forma, automatizar, colocar dessa forma mais simples. Então, aparece também como uma ferramenta de gestão a automatização dos nossos processos. Quando a gente vai automatizar? Quando a gente tem atividades manuais, frequentes, que têm a possibilidade de automatização. Quando a gente tem necessidade de acompanhar em tempo real a evolução de um status. Tarefas que consomem muito tempo devido ao grande volume, quantidade diferente de plataformas que podem trocar informações automaticamente e para rastrear métricas também em tempo real. Então, aqui a gente trouxe o exemplo do LuxOne, que é um sistema que a gente utiliza aqui, que também que favorece também a automatização lá no seu módulo de processos. Então, ele se enquadra muito nos processos de chamado, por exemplo, porque o formato lá no LuxOne é aquele formato de Kanban, em que o processo ele vai percorrendo todas as suas etapas. Tem um outro slide que a gente pegou esse processo de escrita de livros das edições Shalom e a gente colocou dentro do LuxOne. Então, gera um link, a pessoa preenche, faz a solicitação, cai no Kanban, né? Cai no login, né, da editora, da pessoa responsável por essa solicitação, e ela vai, juntamente com os outros setores, acompanhando o processo dos livros. Então, ali tem várias solicitações, eu tirei um print, tem várias solicitações de livros novos, e onde é que está o processo do livro no sentido do sofrimento? Está lá na avaliação do conselho editorial. E aí o processo segue, eu tirei só um print da tela, mas vai até a última etapa, que é a entrega do livro, né? A publicação do livro. Então, a gente também consegue visualizar no LuxOne de forma automatizada, de forma automática. E aí, cada etapa dessa, por exemplo, a avaliação do conselho editorial, tem uma pessoa responsável dentro do sistema por essa etapa. Então, quando esse card, digamos assim, cai para ela, cai na etapa dela, ela também precisa abrir esse arquivo, né, verificar, porque pode anexar documento, verificar ali e passando o processo para frente. Então, é um exemplo de automatização de processo com um sistema que a gente tem, que é o LuxOne. Mas existem várias ideias, várias outras ferramentas de automatização, né, os robôs, enfim. Pronto.
Então, só em linhas gerais, né, para estabelecer assim mais ou menos a diferença para vocês. Então, na ferramenta do fluxograma, a gente pode utilizar ela quando a gente quer visualizar de forma mais didática, de forma mais simples, como o processo se comporta. Já no documento, né, no manual, é uma informação mais detalhada sobre o processo, como cada passo, como a execução de cada etapa daquele processo. E na automatização é quando eu verifico a oportunidade de automatizar aquele processo, né? De deixar ele mais prático, mais tecnológico, ok? Agora nós vamos entrar na etapa prática do nosso trabalho, dos nossos processos aqui na regionalização. Nós vamos seguir o ciclo de implantação de gestão de processos. Então, na primeira etapa do planejamento, a gente está tendo esse encontro com vocês, o moderador, a comissão, e nós vamos, nessa etapa do planejamento, elaborar uma listagem dos processos que serão mapeados. Então, essa etapa de planejamento, essa etapa de preenchimento, partirá das assistências juntamente com vocês responsáveis regionais. Daqui a pouco a gente mostra a planilha que a gente fez para que vocês preencham todos os processos que serão mapeados, os que já estão sendo mapeados, para que a gente tenha uma visão geral, uma visão panorâmica de todo o trabalho que a gente já está desenvolvendo, né? A assistência missionária já tem muitos processos que já estão sendo revisados, mas é importante que a gente escreva, coloque ali o nome de cada um desses processos. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente visualizar os processos que a gente está trabalhando, podem ser que surjam novas ideias. Bom, seria interessante a gente também criar um novo processo para essa atividade, para essa realidade do regional. Então, a gente vai preencher essa planilha com todos os processos que serão mapeados. Depois nós vamos analisar, nós vamos definir as ferramentas, se serão manuais, fluxogramas, definir os responsáveis pela elaboração e nós, como Secretaria de Planejamento, também vamos estar junto com vocês ensinando a fazer um treinamento prático para os responsáveis, um treinamento prático dessas regrinhas, né, de como fazer o processo. Depois a gente vai começar a desenhar, fazer os manuais, e vamos ter as reuniões de aprovação dos processos, então, quinta e sexta de cada mês. Então, a gente já tem um cronograma envolvendo as assistências e os responsáveis regionais, onde a gente vai trazer esses processos, vai trazer esses manuais e nós vamos discutir. Vamos aprovar, mas uma postura de discutir se é o melhor caminho. E ali nós vamos sair com a validação daquele processo, no formato de colegialidade. Depois também a gente vai ver a viabilidade da automatização. Então, tem processos que a gente pode automatizar, pode contar com o auxílio do setor da TI, que também está disponível para ajudar a gente nesses processos que podem ser automatizados. Depois, a gente vai implementar, nós vamos realizar o treinamento nos novos processos para os envolvidos. Então, todos os escritórios regionais, o governo geral, porque nesse momento vão estar ali os assistentes, mas existem outros membros das equipes, dos setores aqui no governo geral que serão impactados por essas mudanças de processo. Então, essa etapa da implementação é importantíssima, porque cabe a nossa boa comunicação, o treinamento, o bom alinhamento, para que todo mundo esteja afinado com relação às mudanças. Nessa etapa de implementação, é a etapa que a gente torna visíveis os processos, é a etapa que você pode imprimir todos os desenhos, colar no quadro aí no escritório regional, pode deixar na mesa de cada um dos missionários, mas é a etapa da implementação, né? E vamos implementar na nossa rotina os processos. Depois a gente vai monitorar como esses processos estão se comportando, periodicamente nas reuniões, né? Na análise dos nossos indicadores, e o refinamento vai acontecer nos momentos oportunos que nós já temos, graças a Deus, como comunidade. PDCA, o planejamento estratégico, e aí é o momento da gente conseguir parar, refinar, atualizar todos os processos. Então, vai ser basicamente
esse ciclo que nós já estamos percorrendo com os nossos processos. Passar. Acho que já convenci vocês, né, gente? Pode passar, né? Então, aqui é um cronograma bem geral mesmo, depois a gente vai especificar com as datas de como se dará o nosso trabalho. Então, em fevereiro vai ser o preenchimento dessa planilha com o nome desses processos que a gente vai mapear. Em março, a gente já começa a fazer o treinamento da técnica, o treinamento da ferramenta que nós vamos usar. E nós vamos ter 3 etapas. Uma primeira etapa da elaboração dos processos, sejam os manuais, os fluxogramas. Depois, uma outra etapa que é a aprovação desses processos. E a última etapa que é a automatização. Então, a gente dividiu por grupos de assistência, juntamente com os responsáveis regionais. Então, por exemplo, em março, quinta e sexta, nós vamos estar com assistência missionária, assistência internacional, economato e jovens, fazendo a aprovação dos processos, conversando sobre os desenhos, conversando sobre os manuais, verificando cada um. Depois a gente vai fazer um cronograma mais específico do horário, da data de cada um desses setores. Em abril, a gente já começa esse processo de aprovação com assistência de formação apostólica vocacional e o jovem. É um mês que nós vamos nos voltar para essa tarefa. Não vamos dividir as nossas forças. Vamos nos voltar para esses setores, vamos fazer o trabalho de processo, finalizar a construção e a aprovação durante todo esse mês com esses setores do nosso foco, dar essa assistência total a cada um dos setores. Em maio, a gente tem assistência de comunicação comunitária e a difusão da obra, e os outros setores também vão percorrendo nos outros meses com a etapa da automatização, caso a gente verifique a necessidade. E depois de junho, Rebeca, depois de junho, segue todo o fluxo da metodologia. Depois de junho, nós vamos estar treinando, nós vamos estar acompanhando se o processo ele está rodando bem nos regionais, e assim sucessivamente. O cronograma é até junho, mas o nosso trabalho continua. Ok? Aí a planilha, a gente vai depois divulgar, mandar para vocês a planilha de preenchimento, né, dos processos. Consegue abrir, né, só para... Se clicar 2 vezes, abre o arquivo, né? Mas tranquilo, a gente vai... É só o modelo da planilha que a gente vai passar para vocês na outra aba de processo, que é onde cada assistência com os responsáveis regionais vão colocar ali o nome do processo, o tipo de processo que vai ser mapeado, se a gente pode passar para o lado, não? O tipo de processo que vai ser mapeado, se vai ser um manual, com desenho, e aí a gente acompanha os status e vai tendo esse acompanhamento mais perto dos processos que estão sendo elaborados. Aí a gente vai passar para vocês também essa planilha. Amém, irmãos? Eu acho que era isso, uma visão resumida e geral dessa dimensão dos processos. Eu gostaria de finalizar com uma frase que o Moisés falou. Ele disse assim: qualquer processo que fragilize a unidade na comunidade tem algo de errado que precisa ser revisto, pois a regionalização é para fortalecer a unidade. Então, que seja um grande ponto de partida para nós, quando nós formos elaborar os nossos processos, sempre ter em vista a dimensão da unidade da comunhão. Esse processo dessa forma, eu vou conseguir estabelecer uma comunhão com aquela pessoa, a comunhão com aquele setor, a comunhão com o governo geral, com o moderador. Então, sempre ser um norte, né, um caminho para nós na dimensão da elaboração dos nossos processos. Esse processo vai facilitar a unidade e a comunhão
Então, se nós seguimos esse caminho que já foi muito bem orientado pelo nosso fundador, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho muito bem feito, né? Vamos estruturar bem os nossos trabalhos e vamos viver bem também a nossa missão de evangelização. Amém? É isso. Professora, Tá nervosa, Rebeca? Não? agora a gente tem um espaço para perguntas, se desejarmos, comentários, contribuições, enfim. Uma pessoa me escreveu aqui, socorro Deus. Aí foi, Claudita. Não, peraí. É a Claudita, viu, que escreveu. Peraí. Por quê? Foi não, foi não. Foi a Isabela, foi a Isabela. Motivo da preocupação. É importante saber os motivos de preocupação. O que foi, Claudita? Padre Cristiano, eu queria dizer que a Claudita já fez vários processos aqui na difusão, está alinhadíssima, viu? Ah, é ótimo. Tem que ajudar a Isabela agora, que foi a Isabela que disse socorro Deus. Ah, foi a Isabela? Esse contato da Cláudia com ela. Vamos lá, meu povo. Alguém teria alguma dúvida? A Claudita tem. Se fala de mapear processos em vista de novos processos, ou em vista de ajeitar os que hoje existem, ou vai ser feito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Na verdade, Peraí, só um minuto. Deu para escutar a pergunta dela aí? Não, né? né? Alguns sim, outros não. É porque ela está um pouquinho mais longe do microfone. Ela perguntou se a gente vai fazer esse mapeamento de processos em vista somente de novos processos ou se a gente vai simplesmente reajustar os processos que já existem. Eu acredito, aí, Cléber, me corrija. Nós já temos muitas coisas feitas, bem mapeadas, manuais, informações, a assistência missionária tem muitas informações que estão sendo revistas, atualizadas, reestruturadas. Mas a gente também considera que, a partir do momento que nós atualizarmos e formos também descobrindo o caminho da regionalização, pode ser que apareçam novos processos, pode ser que sejam desmembrados, ou pode ser que sejam integrados processos que antes eram separados, agora precisam ser juntos, enfim. Tudo vai partir dessa análise, né, que a gente vai fazer. Então, eu acredito que vão ser essas duas realidades, tanto a atualização, a reestruturação do que a gente já tem, mas também a criação de novos diante do contexto, né? Só para dar um exemplo aqui, para ficar assim, bem do nosso contexto, né? A gente viu lá que uma das atribuições uma das competências do Conselho Regional é emitir o parecer em caso, por exemplo, da abertura de uma nova missão no regional. Em que momento que o Conselho Regional vai entrar de fato? Né? Em que momento que ele vai se encaixar? Ele vai simplesmente no final receber um monte de informação e vai emitir aquele parecer, ou a gente acha melhor que eles se envolvam em um determinado momento, que tem uma visita do responsável regional lá, se sim, se não, se ele foi, vai para onde, se ele não foi, como é que vai ocorrer. Por exemplo, né, assim, só para a gente já ir entendendo mais. Antes já existia esse processo mapeado, provavelmente, né? Mas não contava com a existência do Conselho Regional, não contava com as novas leis, né, que é o capítulo 6, por exemplo. A gente vai ter que adequar também o que a gente já tem para a nossa nova situação. Só um exemplo para a gente. Eu acho que também acho que a gente vai ver o momento agora de desenhar possibilidades, porque a gente não tem a prática, não tem o dia a dia acontecendo. Algumas coisas a gente já, é claro, é fácil, não tem o que fazer. O estatuto está claro, e alguns processos realmente, por mais que a gente queira, não tem o que mexer mais, né? Mas eu acredito que vão ter coisas que o dia a dia vai nos colocar em uma remodelagem, um refinamento, né? Refinamento do processo. Mas eu acho que aí a gente vai ter que começar startando ele e no dia a dia a gente perceber se vai precisar essa é o momento de refinar ele, né?
Mas alguém teria alguma pergunta? Perguntou do Luciano. Perguntou do Luciano. Se eles vão ter, também repetir essa pergunta, se eles vão ter acesso Sim, ao planejamento deles, colocaremos no sul. com certeza. Né? Total. Com certeza. Já é uma das tarefas, das ações que já estão no nosso plano, é contactar vocês para que a gente faça o acesso de vocês ao Luxuan e também treinamento básico do uso do Luxuan. Já é uma das tarefas do nosso plano também. Também os RRs, os econômicos têm acesso ao sistema do PO, aos POs do seu, né? A agência já passou. Agora eles vão ter acesso ao sistema e o do PO do seu regional, certo? E o Deu para ouvir aí o que o Padre Adalto disse? aquele teu negócio. Aquele Deu, teu né? negócio. Um sim, outro não. Todo mundo gosta menos. O sistema do PO, W4. Sim, pode ter. W4. vocês terão, os responsáveis regionais e os econômicos regionais terão acesso também, né, ao sistema, no sistema do PO, aos POs do seu regional. Já tem, né? Já tem. Já tem? A agência passou por econômicos regionais. A agência passou já para os econômicos regionais, a gente vai providenciar que os responsáveis regionais também o tenham, certo? Tem também o W4, que é uma briga para ficar mexendo no W4, tem só que tomar cuidado para não dar uma sobrecarga no sistema, certo? E a Karina entende bem disso, acho que ela pode dar uma aula. Não, mas a gente ainda vai ver, W4, todos eles vão ter acesso sim. Mas a gente ainda está vendo a melhor forma de acompanhar, se vai ser pelo Conta Azul, se vai ser pela planilha, isso aí, mas o W4, de toda forma, todos têm acesso ao fluxo de caixa. Vai ser o fluxo de caixa, vai ser o Conta Azul, que tem uma fundação. Mas o W4 todos vão ter acesso, porque no final das contas, qualquer uma dessas ferramentas, a informação tem que ser jogada no W4. Então, deu para ouvir? Deu para entender? Deu, né? Mais ou menos. Se eu colocar no meio aqui, melhor? É o seguinte, ó. Padre Adalto disse que todo mundo vai ter acesso ao W4, só que ele está vendo qual é a melhor forma, porque tem várias formas de acesso às informações do W4. Se é no Conta Azul, é isso que eu disse, não? Isso, desculpa aí. Vai, falei, Padre Adalto. Todos vão ter acesso ao W4 ligado às missões do seu regional. Mas, além do W4, a gente sabe que as missões hoje a gente está acompanhando através do, a gente chama da planilha de fluxo de caixa. A gente está revendo se a gente continua com essa planilha ou se a gente vai usar um Conta Azul, né? Além do W4, entendeu? No final das contas, toda a informação vai cair no W4 também. Só que a gente vai ver qual vai ser a melhor ferramenta para o acompanhamento ordinário. Mas aí a gente ainda está fechando com a controladoria, porque tem uma migração agora do sistema. Tá bem legal. Pamela e depois Ângela. Não, eu queria só para animá-los também, né? Acho que o Davi nos procurou essa semana para saber sobre o planejamento estratégico das missões do regional. Então, a gente disponibiliza também para eles, né, o acesso a essas planilhas dos planos de ação, né? Que acho que é uma ferramenta também de acompanhamento para eles, assim, do regional. Obrigado, Ângela. Bom dia. Primeiro um comentário, né, assim, fiquei feliz de saber que o governo geral está dando esses passos, assim, tão focados, né, em relação ao desenho de processos, porque uma das nossas preocupações, assim, quando a gente participou, assim, das discussões na Assembleia e também na própria experiência, assim, de diálogo sobre esse novo, né, era como que ia ficar essa relação mesmo entre as missões, a diaconia e os regionais, né? Então, eu acredito que seja assim, de uma importância incalculável nesse momento
a definição dos processos e o desenho dos processos, né? Com todo o esforço, todo o empenho que a gente tem feito ao longo do tempo, eu acho que ainda é confuso, muita coisa é confusa, né? E eu acredito que esses processos vão contemplar tudo isso, né? Uma relação entre governo geral, falando de diaconia, e governo geral representado pelo regional. Como que vai ser a integração disso aqui junto às missões? Porque as missões vão ter, por exemplo, o econômico regional que vai estar ali na dimensão mais estratégica, né, acompanhando os econômicos das missões, mas vai ter a dimensão operacional. Então, eu acho que desenhar esse processo aqui para ficar claro até onde vai cada um é uma coisa muito importante nesse momento para não aumentar o retrabalho, né? Ao invés de diminuir, que é a intenção de todo o processo. Então, só dizer assim, quanto que eu estou feliz, eu acredito que se até junho a gente tiver tudo isso desenhado, a gente vai conseguir caminhar muito melhor assim, na comunidade, alcançar o que a gente esperava, né, desse processo de revisão da estrutura de governo. E depois é uma pergunta, assim, uma dúvida uma reflexão que eu fiquei fazendo, né, uma pergunta aí. A relação entre a definição, o desenho dos processos e a definição das atribuições, porque acho que esse tempo novo também acaba tocando a dimensão de clareza de atribuições, né? São os processos desenhados que dão clareza às atribuições ou as atribuições bem definidas que ajudam os processos a serem melhor desenhados? Não sei se eu consegui expressar a minha dúvida, sabe? Se são os processos bem desenhados que auxiliam nas atribuições, ou se são as atribuições que auxiliam nos processos desenhados. Eu acho que é uma via de mão dupla. Mas, partindo assim de uma visão mais geral, mais panorâmica, minha opinião pessoal, certo? Eu acredito que quando a gente consegue desenhar o processo, entender como ele percorre, quais são os setores responsáveis por cada uma das etapas, aí a gente consegue entrar na especificidade, talvez, da função, né? Então, a gente tem duas ferramentas. O processo, ele ajuda na dimensão da gente enxergar tanto o setor quanto as responsabilidades e funções ali dentro. Mas existe a ferramenta também que são as atribuições de cargos e funções, que já é uma outra questão que a gente desce mais no âmbito da função. Qual que é a competência? Quais são as tarefas que se esperam daquela função? Que é uma outra ferramenta, que é um outro documento mais específico da função que está sendo da função dentro daquele processo. Mas, quando a gente tem um processo bem desenhado, um processo bem elaborado, que a gente consegue enxergar os setores, a gente também consegue descer mais na dimensão da função. Aí a gente pode também abrir para outra ferramenta, que é a descrição de cargos e funções. Eu não sei se deu para entender. Inclusive, a gente tem um modelo aqui de descrições de cargos e funções, que tem os itens importantes, né, de serem observados: competências, habilidades, o tempo. É o exemplo do código também. O exemplo do código também, né? Que pelo processo não estar claro, criou-se uma função que não precisava do código, né, na empresa. Se o processo fosse claro, talvez aquela função a empresa existir e a pessoa fosse aproveitada em outra área também. E também, da mesma forma, o contrário, né? Às vezes, com o processo, na função, a gente vai ver que é necessário dividir, né? Criar outra função. Se casam, né? Na verdade. Uma coisa importante também, dentro da dimensão da gestão, que casa muito com o que a gente fala bastante em relação ao plano evangelizador, ele não é estático, é muito dinâmico. Então, a gestão ela vai contemplar a dinâmica da vida e a atualização dos tempos. Então, assim, por mais que a gente faça um plano de carreira ou crie uma definição de função, ela vai sempre precisar de atualizações. A mesma coisa se dá em relação aos processos, né? Então, vai sempre, eu acho que essa resposta da Rebeca ela é muito clara e precisa. É isso mesmo, é uma via de mão dupla.
mas e eles vão precisar sempre de atualizações. Uma vai ajudando a outra, e o Padre Marcos, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Isso é muito. Para dar não tinha entendido, não. Agora parece que é mais ditado popular e agora ficou mais claro. Mais alguma pergunta? Ok. Então, queria pedir agora. Opa! Regional Norte. Bom dia. Estão me escutando? Sim. Tá. Só, assim, dentro de tudo que foi partilhado, é muito bom, né? Acho que vai ser muito bom para nós nesse novo. Mas se a gente vai ter acesso a esse sistema, né, que ela foi apresentando aí, o Lux Oni, eu acho que vai nos ajudar também, né, como regional e tudo, né? Eu já usava um outro sistema, né? Estava até partindo com o André, o Asana, mas, né, dentro desse processo de integração entre governo geral e missões, né, talvez fosse interessante a gente também se integrar, né, a partir de um sistema único. Com certeza. É uma das tarefas que já está aqui no nosso mapeamento, é o acesso para vocês no Lux One e o treinamento básico de utilização do sistema. Porque muitas coisas realmente vão servir a sistemas, né, para a gente poder integrar. E obrigado, Rebeca. Não, mas alguém tem alguma pergunta? Não, né? Bem, agora eu queria pedir a quem não está com a câmera ligada, que ligasse, que a gente vai tirar um print aqui da tela, a pedido da nossa assistente de comunicação, Gabriela Dias, que é para dar uma matéria sobre a nossa reunião. Então você ajeite os cabelos, ajeite os cabelos, dê um sorrisinho. Calma aí, daqui a pouco eu digo. Bora. Regional África, liguei a câmera. E, se quiser, a gente pode dar um zoom em todo o pessoal vai ficar. Agora o pessoal que está aqui, para cá. Vamos para cá, ó. Vamos coordenar. Vai pro portal, pessoal. Obedecer a Gabriela. Marçal, senta do pai. A mesa é o limite. A mesa é o limite. Tem que ser Baixa, Jerônimo. Pera. Dá para levantar um pouquinho. Dá. Cabe uma pessoa que atrás. Ó, cabe uma pessoa que atrás. Posso. Vai dar. Tem uma pequena ali. Programa de vista. Quem está tirando? Tirou, né? Tirou uns 10. Mas não é você que deve ser. Obrigado aí, meu povo. Então, a gente volta hoje, com a graça de Deus, às 14h. Ok? Bom almoço, bom lanche para vocês. Bom jantar. E até a próxima. Com a graça de Deus. Tchau.